Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série onde alta performance não é mais uma opção, é a única opção. E o convidado de hoje veio trazendo um conteúdo incrível, só na nossa conversa aqui antes de começar, já dá para sentir um pouco dessa energia que a gente vai tentar transmitir aqui hoje. Então, Rabino Sani, seja muito bem-vindo à Forja. Muito obrigado pelo carinho, é um prazer estar com vocês. E olha, a recepção não poderia ser melhor. Estou muito feliz com o carinho e com a gentileza de todos vocês. Você gostou do cenário ou não? Sensacional, profissional, cinematográfico. Uau. Um cenário que dá para ver que foi projetado e planejado, cada detalhe, com muita sabedoria. E está vinculada com o DNA do projeto. Exatamente. E a gente vai tentar trazer esse DNA, esses preceitos, esses conceitos, muito com o conteúdo que você tem, que tem muita semelhança, a gente vai entender isso. E provavelmente se a arquiteta estiver assistindo isso que você está falando, ela vai achar que cobrou barato da gente agora. Né? Então, Dani, não leve em consideração esse comentário. Muito legal. Eu nunca fui num podcast com essa pegada. Tematização. Exato, né? temático. Exatamente. Então seja muito bem-vindo. Hoje aqui o objetivo é a gente falar muito sobre prosperidade, sobre os processos que você viveu, sobre as dificuldades que você enfrentou para hoje ser uma referência no assunto que você aborda. Então fica muito à vontade aí. Já estou. Então, eu queria já começar contando um fato aqui curioso, para você, antes de contar a sua história, que o judeu em si ele traz muito em relação à Cabala, né? Olha só, eu sem saber, um dos primeiros livros que eu busquei ler foi O Poder da Cabala. Ah, é? Isso quando eu tava lá com os meus 18, 19 anos, quando eu decidi me desenvolver, enfim. Tá quantos anos hoje? 25. Tá. E aí eu li esse livro porque eu vi na internet o comentário de uma menina que comentou assim, um cara fez uma pergunta pra ela assim, que livro que você mudou sua vida? Poder da Cabala. E eu nunca tinha ouvido esse livro. E eu pesquisei, e aí eu comecei a ler, nunca esqueço, era uma madrugada assim, comecei a ler, e aí em 2 dias eu terminei o livro porque era sensacional. Mas eu nunca imaginei que tinha alguma relação com o judaísmo, né? Então, qual que é essa relação que tem? O que é a Cabala pra gente começar a falar sobre isso? A Cabala, né, se você for pegar literalmente a palavra, Kabbalah, a tradução é recibo. Se você for em Israel hoje fazer uma compra na loja, você vai pedir o recibo, me dá uma Kabbalah. Então, a sabedoria milenar da Kabbalah é a parte da Torá que analisa a essência mais profunda, mística e esotérica do que realmente está escrito nas escrituras sagradas. Então a Kabbalah ela precisa ser estudada com muita cautela, com alguém que se preparou e que recebeu diretamente da fonte. Existem muitas cabalas por aí que não são as autênticas, que não são as verdadeiras. Existem muitos charlatões na praça, tem que tomar muito cuidado. A Kabbalah nada mais é do que uma das maneiras de interpretar os textos sagrados milenares da Torá e do judaísmo. Então é um conteúdo que vai te proporcionar o verdadeiro significado, vai te proporcionar mensagens que a olho nu são impossíveis de serem enxergadas. Por isso você precisa de um mentor, de um mestre, e o resultado é magnífico, porque você consegue extrair daquilo conselhos preciosos, dicas incríveis para você poder viver a vida da forma correta. Até para quem quer atuar em alta performance, ter um resultado acima da média. Sempre. É isso. Porque a olho nu não dá para entender nada. Eu já adianto isso para quem estiver nos assistindo. Por isso que eu abri uma Academy. Se você entrar no meu site, ravsani.com, tem o Rav Sani Academy. A ideia é justamente essa. É extrair das escrituras sagradas, pela ótica da Kabbalah milenar judaica, o que existe de melhor. Dicas valiosas, conselhos preciosos em prol do teu crescimento, em prol da tua prosperidade, em prol do teu relacionamento, em prol do teu bem-estar, em prol do teu sucesso pessoal, profissional e, acima de tudo, espiritual. Uau, então a gente vai falar mais disso. Vamos falar. Mas pra gente começar o nosso ponto de partida, antes de você ter todo esse conhecimento, como que se formou o Rabino, da onde ele veio, boa pergunta, viu? Né, pra gente contextualizar e entender da onde veio todo esse conhecimento. Eu costumo falar que cada um tem uma missão aqui na Terra. E a minha missão é justamente essa, disseminar esses valores. Eu nasci numa família que não é praticante, ou seja, meus pais são judeus, eu sou neto de sobreviventes do Holocausto, podemos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu não nasci num lar ortodoxo, num lar que pratica a religião.
os meus pais eram conservadores, digamos assim, tradicionais. E eu me apaixonei pelo judaísmo na prática. Com 13 anos, todo jovem judeu, ele obrigatoriamente precisa estudar e se preparar e aprender a ler e escrever em hebraico, porque ele vai celebrar o seu bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É o processo de transição da infância para a fase adulta, de acordo com o judaísmo. Então, com 13 anos, eu comecei a estudar a fundo a cultura judaica. Não, obrigatoriamente o judeu com 13 anos, ele vai ser encaminhado. Aonde ele estiver, na escola, os seus pais irão lhe direcionar para os estudos mais aprofundados sobre a cultura judaica, porque ele precisa celebrar o Bar Mitzvah. E foi o meu primeiro contato com o judaísmo de uma maneira mais aprofundada. Eu me apaixonei. Foi um amor à primeira vista. Aquilo mexeu comigo de tal forma, com 13 anos, imagina? Eu consegui encontrar todas as respostas para todas as minhas dúvidas. E assim, eu comecei a sentir um êxtase espiritual, digamos assim, que fez com que eu recebesse sobre mim, já naquela época, estudar, encher o meu copo, para ele transbordar no futuro e encher os outros copos. Então eu falei, eu não posso guardar essa doçura só para mim. Eu tenho o dever e a missão de disseminar e de compartilhar isso com outros jovens, assim como essa magia, essa maravilha que é a Torá, que são esses valores milenares judaicos, me encantaram quando eu era jovem. Então já com 13 anos eu me sinto privilegiado, que muito jovem eu já sabia o que eu queria para minha vida. Hoje os jovens eles fazem uma faculdade e largam. Que é o meu caso. E aí faz outra e larga no meio. Não é isso, não é bem isso. Até se encontrar demora. Imagina, eu com 13 anos, eu terminei o college, né? Aqui uma yeshiva já. Yeshiva em hebraico vem da palavra lashevet, que é sentar. Então, um lugar onde você senta e estuda a Torá de uma forma mais aprofundada é denominada de yeshiva, né? Então eu estudei numa yeshiva aqui no Brasil. É comum ter aqui, tipo, não é... Tem lugares que se estuda o Talmud, se estuda a Torá de uma forma mais aprofundada. São as yeshivot. E aqui no Brasil, ainda adolescente, eu fui para uma yeshiva, um college, lá na Granja Viana. E lá eu comecei. E aos poucos, tudo novo, me encantei. Comecei a me aprofundar. Isso é maravilhoso, porque quando as coisas são novas, aquilo te seduz. Né? Por isso que a gente sempre tem que praticar o judaísmo e enxergar os preceitos e as vivências como se elas fossem novas. Você não pode se acostumar. Os hábitos influenciam o nosso caráter, mas jamais se acostume, não deixe transformar a vivência em rotina. Mas e como Porque se ela virar rotina, esfria e o propósito se perde. Mas e como que a gente deixa os preceitos milenares serem novos todos os dias, por exemplo? Então, isso está vinculado à mentalização, à intenção e o significado deles. Você pode cumpri-los como um robô, você pode ser um papagaio, ou você pode estudar o que está por detrás de cada preceito e da prática do judaísmo como um todo. Então, a partir do momento que você descobre essa sua missão particular e a sua missão como povo, você acaba enxergando tudo diferente. Tudo muda. Então a tua empolgação pela vida, a tua vontade de viver e de acordar todos os dias e de encará-la como um presente, ao abrir os olhos, você já agradece por mais um dia. Tem um preceito judaico, quando você abre os olhos, você fala, Modeh ani lefanecha, eu reconheço e agradeço perante você, Melech chai vekayam, rei vivo, forte, shechezarta binishmati, que devolveu a minha alma, porque quando nós dormimos a nossa alma ela sai, ela se renova e Deus nos devolve ela. Então, Behemlar Abba Emunatecha, você devolveu ela para mim com piedade. Irabá Emunatecha, a gente fala em hebraico, a tua fé em mim é grandiosa. Porque se você me deu mais um dia de vida, é sinal que você confia em mim. Então eu não vou decepcionar. Existem muitas pessoas que vão dormir e não acordam no dia seguinte. Então se você acordou hoje, sinal que Deus tem planos para você. Então não decepcione, jamais. Então eu comecei muito jovem, né? Muito cedo, eu me sinto privilegiado e me inspirei também em personalidades. Um dos meus professores, ele foi sequestrado. Um dos rabinos da Yeshiva, não sei se você já ouviu falar da Operação Anteb. Não. Em 1972, Não. Um avião foi desviado e foi parar na Uganda por terroristas. Os terroristas renderam a tripulação.
Eles renderam e sequestraram o público que estava lá a bordo desse avião. Foi uma operação, o exército de Israel conseguiu resgatar todos os reféns, e o único que morreu na operação foi o comandante, que era irmão do primeiro-ministro de Israel, que foi primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E um dos meus professores, dos meus rabinos na Yeshiva, no college, ele estava a bordo desse avião. Uau. Com 16 anos. Então ele já naquela ocasião, ele fechou os olhos e fez uma promessa. Falou, Deus, se eu sair vivo daqui, eu vou dedicar minha vida em prol de um ideal nobre. E ele realmente saiu, ele não tinha plano de ser rabino, mas ele ficou em dívida. Então ele abriu a Yeshiva, ele viabilizou uma Yeshiva no Brasil, algo que era inédito. Não existia um lugar desses no Brasil. Então ele tem méritos para toda a eternidade. Quantos jovens não passaram por lá? Quantos jovens não se descobriram lá? Quantos jovens hoje atuando em diversas áreas, cada um com a sua respectiva profissão e cada um exercendo aquilo que tem paixão, mas sem esquecer do legado, sem esquecer do judaísmo e da fé. Então ele tem méritos para toda a eternidade e ele me inspirou porque ele abriu mão de muitas coisas para viabilizar essa escola, para viabilizar essa yeshiva. Então eu devo ele a minha carreira, eu devo ele o meu diploma de rabino, eu devo ele, assim, tudo que eu estou plantando, ele é o responsável de uma certa forma. Mas olha que interessante, ele mentalizou e se comprometeu com algo nobre, ou seja, ele praticamente ele deu um sentido maior à sua existência. Isso é bárbaro. Mas olha só isso me inspirou, Vinícius. E olha só, então, o que eu fiquei pensando aqui, ao mesmo tempo que você agradece ele, não seria, nem sei a palavra pra usar pra definir isso, mas não seria, tipo assim, obrigado pelos caras que sequestraram o avião, que fizeram ele... De uma certa forma, Como que... o judaísmo, a Kabbalah tem uma frase muito forte, Kol de'avid rachmanah letav avi, tudo que Deus faz é pro bem. Tem um propósito, é pro né? bem. Existe um propósito positivo por detrás. Se você está vivenciando isso agora, por mais difícil que seja essa situação, por mais incômoda que seja essa situação, existe um propósito positivo por detrás dela. Você precisa passar por isso para chegar aonde você tem que chegar. Então, a visão positiva é um dos pilares, um dos conceitos da Kabbalah, que está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, Ain Tová, uma visão positiva. É enxergar o que existe de bom em todas as situações. Eu posso até contar uma história de um jovem que deu um depoimento. Nós temos centros jovens pelo mundo, Vinícius. O Olami. O Olami, ele tem 320 sedes pelo mundo. Eu sou diretor aqui em São Paulo do Olami Faria Lima. Então, nosso foco é direcionar os jovens em prol de uma vida de valores. Então, existem atividades, vivências, debates, aulas, palestras, cursos, focados em direcionar esses jovens, encaminhá-los em prol de uma vida mais significativa, em prol de uma vida judaica. Perdemos 6 milhões no Holocausto. Então, aonde nós vamos investir? Nos jovens, que são o futuro de toda a nação. E um dos congressos anuais do Olami, um jovem chamado Daniel, ele contou uma história numa roda, assim, em volta de uma fogueira. Ele contou uma história que emocionou todo mundo. Eu vou contar ela para você agora, que ela está vinculada com o que a gente está abordando nessa fase inicial do nosso bate-papo. Ele perdeu o pai e a mãe. O pai dele e a mãe dele morreram num acidente de carro. Ele sobreviveu e ele foi criado pela avó. Então a avó, quando o adotou, já era uma senhora. Ele amava a avó como se fosse a sua mãe e a avó o amava como um próprio filho. E o tempo foi passando, ele foi crescendo. Ele chegou numa idade que ele tinha vergonha de morar com ela. Ele estava na faculdade. Sim. Onde você mora? Não, com a avó. Ele ficou com vergonha. Então ele falou para ela, avó, eu te amo, mas eu vou morar sozinho. E não se preocupe, porque eu vou te visitar. Toda semana eu vou vir te visitar. E ele foi morar sozinho e toda semana ele ia visitar ela. E o tempo foi passando. Ela, cada vez mais idosa, ela precisou ser transferida para uma clínica. Que lá ela recebeu todos os cuidados que ela precisava, devido à idade avançada. E ele fez questão, no dia da mudança, de ajudar os carregadores a levarem os móveis dela para o caminhão. Então eles levaram a poltrona, levaram a mesa, levaram a geladeira, levaram o freezer. E aí chegou o momento de levar o piano. Tinha um piano na sala. E os carregadores não conseguiam levar o piano. Imagina, o freezer a gente conseguiu, é muito mais pesado. Por que a gente não está conseguindo levar o piano? Eles abriram a cauda do piano. O que tinha dentro do piano? Tudo.
Lá era o esconderijo secreto da vovó. Fichários, folhas, objetos e muitos papeizinhos. Papeizinhos dobrados. Você já foi no Muro das Lamentações? Não. Tem vários papeizinhos. Parecia o Muro das Lamentações, o piano dela. E o neto ficou curioso. Que papéis são esses? Ele abriu o primeiro papel e ficou intrigado. Tinha uma frase de agradecimento. A própria avó escreveu: obrigado, meu Deus, pelo milagre que você fez comigo hoje, que eu fui aceita na minha entrevista de emprego. Pegou outro papel. Obrigado, meu Deus, pelo milagre que você fez comigo hoje, que a máquina de lavar não quebrou outra vez. E papéis com frases de agradecimentos daquela senhora, que nós jamais pararíamos para agradecer e reconhecer, aquela senhora agradeceu. Teve um papel que fez ele se emocionar e parar, tinham muitos outros lá. Ele abriu aquele papel e com lágrima nos olhos ele leu: obrigado, meu Deus, pelo milagre que você fez comigo hoje, que por mais que eu perdi a minha filha e o meu genro num acidente de carro, você me deu essa criança maravilhosa, o meu neto querido Daniel, que vai trazer luz e alegria para o meu dia a dia. Então essa senhora ensinou que é possível sempre enxergar o lado positivo, não importa a situação, é sempre possível enxergar a luz, não importa o cenário, não importa as circunstâncias. Sempre é possível você extrair o que existe de bom e positivo em cada etapa da sua vida. Então isso é um modo de vida judaico. É o Ain Tová, é a visão positiva. E como que a gente consegue desenvolver isso? Porque quando a gente tá passando... Treino. Não tem Puro treino. Não tem... Puro treino. As pessoas acham, quando eu começar a sentir, eu vou cumprir, eu vou abraçar, eu vou fazer. Por enquanto não estou sentindo nada, isso não representa nada para mim. Você está errado. Acharei amaasim nimshachim alevavot, está escrito. São os atos que despertam os corações. Então não espere sentir para fazer, e sim faça para sentir. Quando você começar a fazer, o sentimento vai vir. E todos os inícios são difíceis. Que é muito relacionado ali da inércia, né? Exato. Esteja em movimento para que... E sempre vai ser difícil no início. E não se deixe levar, não se deixe abalar por essa dificuldade. Pelo contrário, enxergue ela como um termômetro que você está no caminho certo. Tá difícil? Então você está no caminho certo. Tá fácil? Desconfia. Tudo que é valioso na vida dá trabalho para conquistar, e isso é bom, porque aí você vai valorizar e isso vai penetrar no teu coração de uma forma muito mais duradoura. E qual que foi essa dificuldade, por exemplo, na prática que você teve? Várias. Mas que você hoje olha para trás e você viu, putz, como é que eu superei isso? Na época eu não imaginava, né? Porque eu creio que para o processo de se tornar um rabino deve vir várias provações, né? E qual que é essa maior, assim, que você identificou? Então, aí eu comecei a me aprofundar, eu recebi sobre mim essa meta de me preparar para poder voltar e compartilhar. E logo que eu termino o college, eu vou para Israel. Imagina, eu falava o básico do estudo, mas não falava fluente o hebraico moderno, e fui. Fui, longe dos meus pais, longe da minha família. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha os meios de comunicação, era telefone ou e-mail. Uau. Então acho que eu saía às vezes da Yeshiva, ia para uma lan house, que fala? Sim. Aí pagava meia hora, deixa eu ver os e-mails, e a gente trocava e-mails longos, até hoje eu tenho esses e-mails. Minha mãe me mandava cartas. Dias o pra WhatsApp chegar. não existia. O WhatsApp não existia. Você poder mandar um áudio, fazer uma videochamada Tempo real. vendo a pessoa em tempo real, isso não existia. Então esse processo já foi uma grande dificuldade inicial, porque você está num lugar estranho, você está longe da sua família e você está estudando o dia inteiro. Então o que se fazia nessa academia talmúdica que eu ingressei para me tornar um rabino, antes de mais nada, estudar. O quê? O Talmud, em aramaico, não é em hebraico. É uma leitura muito, muito típica. Então, até você entender o formato, as tendências, como se fossem algoritmos, isso demora. Então, você entra
o Seder inicial, né? O Seder é a ordem inicial. Você estudava das 9 da manhã até meio-dia, direto. Tinha uma aula sobre o que você estudou, de forma aprofundada. Você parava para almoçar, descansava 45 minutos, rezava e voltava a estudar. Até umas 6:30 da tarde. Rezávamos e depois jantávamos e estudávamos até a hora de dormir. Uau. Então era praticamente uma rotina de estudo aprofundado e minha única preocupação na época era estudar, era entender o que estava escrito. Então eram boas épocas. Quer dizer, hoje, na época foi muito difícil. Eu chorei várias vezes escondido. Eu não podia falar para meus pais. Eu não podia falar para os meus pais. Mas porque estava difícil estudar. Se eu falasse, ela volta, então, porque eu escolhi esse caminho para mim. Então eu... É a aprovação, É a aprovação. Exatamente. Você realmente quer? Então, naquele momento, hoje, olhando para trás, eu falo, olha como eu era feliz. Porque a minha única preocupação na vida era entender o texto. Era entender, assoguiar, né, o assunto que estava sendo estudado. E foram anos incríveis. Eu não troco eles por nada nesse mundo. Faria tudo de novo. Mas essa foi a primeira empreitada. O primeiro grande desafio foi esse. É você ir lá, sozinho, com seus sonhos e abraçar o mundo com braços curtos naquele momento. E prosseguir. E não desistir. Porque muitos desistiram. Muitos colegas meus desistiram. Voltaram, saíram. As primeiras dificuldades, porque as condições materiais, a comida não era tão boa. Normalmente essas yeshivotas mais tradicionais e as mais fortes, elas passam por problemas financeiros porque elas são academias autônomas. Elas precisam se autossustentar. Mas é através de muitos doação alunos, doações. Muitos alunos não pagam a mensalidade e não é por isso que eles são barrados. Né? O meu mestre lá, que até hoje eu tenho contato com ele, ele é um anjo com pernas. Uma vez eu bati na porta dele, no escritório, está me fazendo viajar no tempo agora. E eu falei, desculpa atrapalhar. Ele, se eu quisesse que não me atrapalhassem, eu não abria a yeshiva. Então olha só, a missão dele também. Ele abriu mão de tudo para nos ensinar, para estar lá conosco. E hoje ele é um homem de quase 90 anos. Ele foi aluno dos maiores rabinos da geração passada. Então, e eu estudava com ele assim, igual eu estou estudando com você. Então, olhando para trás, quer dizer, não tem preço isso. Uma vez ele colocou a mão nas minhas costas, até hoje eu lembro, e sinto as mãos dele batendo aqui. Ele falou, olha, se eu tivesse alguém da minha idade, quando eu tivesse a sua idade, estudando comigo, hoje eu seria outra pessoa. Uau. E eu vejo assim, ó, que esses processos de dificuldade, pelo menos pra mim, na prática, assim, tá muito associado ao tamanho da sua fé. O quanto você deseja, exatamente. Se você tem um objetivo e ele é real e você sabe o que você está fazendo, você sabe aonde você quer chegar, então qualquer pedra no caminho se transforma em degrau. Agora, se isso está nublado na tua cabeça, se você não está convicto e se você ainda não acredita nisso de verdade, então qualquer pequena dificuldade vai te desviar e vai fazer com que você desista. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber de onde você veio, para onde você vai, quem você é. Tudo isso tem que estar claro na tua cabeça. São perguntas cruciais e que a Kabbalah e a Torá me proporcionou todas as respostas. E por isso que eu acho que seria muito egoísmo da minha parte ficar sentado estudando sozinho e não compartilhar e não disseminar. E a Kabbalah fala muito sobre o desejo, né? Que o que move as pessoas é o conjunto de desejos. É a vontade. É a vontade. E dá pra ver que é muito forte isso em você, que você estudava com esse desejo muito forte. O desejo estava mais ligado em transmitir isso para as pessoas ou conhecer mais de Deus, assim? Tudo junto, né? Cada vez que eu estudava, assim, pensa num êxtase, né? Aquele prazer que é diferente do prazer físico. O prazer físico ele tem começo, meio e fim. Né? Quanto você já vai conseguir? Você precisa toda hora estar mudando. Você precisa toda hora buscar coisas novas, senão você não vai ter prazer material. Os prazeres materiais eles precisam ser diversificados, senão ele não vai fazer efeito em você. Tem que ser que tem que ser em cada vez doses maiores. Maiores, para dar o mesmo efeito, e se transforma num círculo vicioso. Exatamente.
O prazer espiritual não. Ele tem durabilidade eterna e é uma outra categoria de prazer. O rei Davi, ele escreve nos Salmos o seguinte: Ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem e vejam como é prazeroso se conectar com Hashem. Então é impossível de explicar, Vinícius. Eu não vou conseguir te explicar. Você precisa experimentar. Exatamente. É impossível você explicar para alguém que nunca comeu carne, o gosto da carne, de um churrasco. É impossível você explicar para alguém que nunca comeu comida japonesa o gosto do temaki. Não, come que você vai saber o que eu tô querendo falar. Você pode explicar de todas as formas, de formas pedagógicas, didáticas, fazer uma apresentação na frente dele de como é. Enquanto ele não experimentar, ele não vai saber. Então é a mesma coisa. O rei Davi ele escreveu: experimentem e vejam como é doce. E esse caminho tem que buscar. Tem que buscar. Tem uma frase no Pirkei Avot: Im ein ani li mi li. Se eu não for por mim, quem será por mim? Então existem coisas que só você pode fazer por si mesmo. As outras pessoas podem te orientar. As outras pessoas podem lhe mapear. Igual o GPS. Ele fala: vira à direita, vira à esquerda. Mas se você não virar o volante, você não vai virar aonde você tem que virar. Você não vai chegar no seu destino. Então, enadavar talu elabi. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. É aí que entra a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é essencial para que exista a meritocracia. Exatamente. Quando você abdica de comodismos, de prazeres imediatos, em prol de benefícios futuros, em prol da realização dos seus sonhos, aí sim você está vivendo da maneira que o plano divino projetou para que o ser humano viva aqui na Terra. É você usar o seu livre-arbítrio para crescer e evoluir. E aí, inclusive, essa é um dos motivos, por exemplo, uma das coisas que eu vejo mais valiosas dadas por Deus, né? Porque olha que bizarro. Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher, até mesmo se você quiser, não amar ele. Sim, se eu quiser agora sair daqui e quebrar o teu cenário inteiro, eu posso. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. E aí, ao mesmo tempo que ele é tão generoso, ele é justo a ponto de tipo assim, tá, ok, você pode escolher plantar o que quiser. Não, e isso a Kabbalah explica, porque... Deixa eu só fazer uma bênção aqui para beber a água. Ah, tá. Sempre que bebemos ou comemos, a gente abençoa antes e depois. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvoreh. Eu só falo amém. Amém. Muito bom. O Zohar HaKadosh, obra máxima da Kabbalah, ele escreve que existe um conceito chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Imagine dois funcionários. Que foi um dos motivos por ter rompido a luz, inclusive, quando ele... Imagine dois funcionários. Um entrou na empresa como office boy e foi crescendo. De office boy ele virou porteiro. De porteiro ele virou recepcionista. De recepcionista ele virou auxiliar de administração. De auxiliar de administração ele virou funcionário registrado. Depois ele virou gerente operacional, júnior. Depois ele virou um gerente... Sênior. Depois ele virou diretor e ele chegou ao cargo de vice-presidente da empresa. Então hoje ele recebe X de salário. Na sala do lado tem um outro funcionário que recebe o mesmo salário que ele. Mas não porque ele começou de baixo, porque ele é filho do dono. Então ele já começou lá. Os dois recebem a mesma quantia de dinheiro todo mês na conta. Quem tem mais prazer do salário? O que percorreu o caminho. Por quê? Porque teve um merecimento. Exato. Então, o Eterno, ele quer que você tenha prazer. E o prazer máximo é fruto do seu próprio esforço. Assim como ele é tudo, é a luz infinita por si próprio, então você também vai adquirir os seus méritos e a sua recompensa por si próprio. Pelo seu esforço, pelas sementes que você plantou. E para que exista meritocracia, obrigatoriamente precisa ter a dificuldade. E o livre-arbítrio é essencial nessa cadeia. Então, assim como tem uma força que te puxa para cima, tem uma força que te puxa para baixo. A Kabbalah escreve que existe um Yetzer Hará dentro de cada um de nós, uma má inclinação dentro de cada um de nós. Essa má inclinação... Tá como Satã. Exato. E ele é bom. Quer dizer, ele está cumprindo o papel dele. Ele está te testando. O papel dele é testar a humanidade. Ele é um funcionário exemplar, não tira férias. E até o último suspiro, ele vai estar lá
querendo te derrubar, querendo te iludir. E essa é a arte da vida, esse é o sabor da vida, é você viver sabendo que você pode cair a qualquer momento, quando você cair, se levantar e enfrentar as dificuldades, porque se não tem dificuldade, não tem vida. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital, que ele estava lá monitorado, cheio de aparelhos, e eu falei pra ele, tá tudo bem, viu? Fica tranquilo. Ele, Rabino, você nem é médico, como é que você sabe se tá tudo bem? Eu falei, não, eu tô vendo aqui, ó, o gráfico tá assim. Tá assim, ó, tá subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Significa que você tá vivo. Subindo e descendo, subindo e descendo. Se tivesse parado... Estagnado. Isso não é vida. Isso é morte. Até porque onde é que estaria o merecimento se não tivesse ninguém pra, tipo, atrapalhar a sua jornada? Exato. Qual que é o mérito de um jogador de futebol que faz um gol sem goleiro? Qual é o mérito de um lutador de boxe que sobe ao ringue e não tem um oponente? Então é exatamente esse o plano, essa é exatamente o palco da vida, ele necessariamente precisa ter todos esses componentes para que você possa, na sua existência física, plantar, suar a camisa e colher os frutos no momento certo e na hora certa. Eu acho que esse é o princípio. Porque como a gente falou da Ford, do fogo, pressão e tempo. Agora, você percebe que dessa forma você enxerga as dificuldades de outra maneira? E você, às vezes, passa a agradecer por elas. Exatamente. Quer dizer, o que parecia o mais terrível se transforma na sua cabeça agora na maior das oportunidades. Mas é porque também eu acho que São conceitos. O grande lance é que a gente não aprende isso de pequeno, Não, a maioria das não, pessoas. Não Então, aprende. tanto que quando a gente posta assim, a gente teve alguns vídeos que no TikTok, por exemplo, deu muitas visualizações. No TikTok? E daí dá muitos comentários, tanto os positivos quanto os negativos. Legal. E aí teve um dos vídeos que falava em outras palavras mais ou menos com esse mesmo objetivo. Pô, você tem que agradecer os desafios que você tem. Eles são responsáveis por formar o seu caráter e tudo mais. E aí você vê assim, inúmeros comentários das pessoas falando o seguinte: cara, eu não quero aprender. Eu não quero ter que sofrer. Porque, porque dá pra... Isso é uma maturidade que se adquire com o tempo. Né? Existem pessoas que amadurecem mais cedo, existem pessoas que vão amadurecer à força. Mas uma hora ou outra o ser humano ele começa a entender que existem prioridades na vida e que existem conceitos que são fundamentais para ele poder extrair da vida o que ela tem de melhor. Então você, no caso, com esse podcast, você também é um privilegiado, porque quantas pessoas já não sentaram aqui e eu conversaram todos os dias. Conversaram com você e você, uau, que maravilha! E você está trabalhando. Então você está trabalhando, você está conseguindo aprender, crescer profissionalmente, você está conseguindo levar a tua empresa de uma forma saudável e, paralelamente a tudo isso, crescer e usufruir do seu ambiente de trabalho. Não são todas as pessoas que trabalham com o que gostam. Você é um felizardo. Você é milionário nesse aspecto. Sim. Então você já parou para agradecer? Com certeza. E eu acho que inclusive, esse é um dos motivos, é uma das consequências do tanto que eu agradeci mesmo quando estava na dificuldade lá atrás. Eu acho que hoje já é fruto. Olha só. É um dos frutos de passar por um processo difícil. Sim. Né? Porque as pessoas mais próximas, sabe o quanto foi árduo esse caminho? Eu acho que todo mundo passa por um deserto. E eu nunca me esqueço que um dia eu perguntei para uma pessoa muito sábia, no sentido de não só da parte bíblica e tal, mas como pessoa, de ter vivido muito tempo, né? Tá. Que eu perguntei o seguinte, ele me falou que todo mundo teria que passar pelo deserto em algum momento da vida. Porque era ali no deserto que Deus usava para moldar o caráter das pessoas. E aí eu falei assim, tá, e quando que a gente sabe que o deserto acabou? E aí a resposta dele foi sensacional. Você não vai mais estar me perguntando isso. Exato. Né? Uma vez um grande cabalista, ele fez um trato com o seu aluno, o seu principal aluno. Ele falou assim, quando eu morrer, eu vou voltar em sonho para você com todas as respostas para todas as dúvidas das pessoas que nos procuram com questionamentos de vida. Então, assim que eu falecer, você escreve todas as perguntas num papel, eu vou lhe falar um nome cabalístico sagrado e você me enterra junto com esse pergaminho e eu vou voltar em sonho para você e vou responder tudo, todas essas perguntas. E assim foi. O mestre faleceu. Ele voltou em sonho e o aluno falou, cadê as respostas? Ele falou, quando eu cheguei lá em cima já não eram mais perguntas. Uau! É exatamente isso. Parte
do processo é não entender. Por exemplo, falamos de Abraão, lá fora. Avraham Avinu, imagina, com 75 anos de idade, o que ele estava fazendo com 75 anos de idade? Ele estava com a vida consolidada, ele estava palestrando. Está escrito na Torá que ele era um grande palestrante motivacional. Ele trazia o monoteísmo numa geração de idólatras. Ele levantou a bandeira do monoteísmo numa geração de idolatria. Ele trazia as pessoas entravam na casa dele, ele oferecia comida e bebida. As pessoas queriam agradecer, ele falava, não agradeçam a mim, agradeçam a Deus. Ele é a fonte de tudo, ele é o Criador. E dessa maneira ele trazia o monoteísmo para a vida deles. Então imagina ele com 75 anos de idade, o que ele quer mais? O que ele pode fazer mais? Deus se revela para ele nesse momento e fala para ele o seguinte: Lech lecha me'artzecha u'memoladecha u'mebeit avicha el haaretz asher areka. Sai da tua casa, da tua terra, da tua pátria, da casa dos teus pais, para onde? El haaretz asher areka. Você vai saber quando chegar. Surprise. Foi um teste. Foi um dos 10 testes que ele teve que passar para chegar onde ele chegou e ser o pai da nação judaica. Ele poderia falar, mas Deus, eu vou sair daqui agora? Eu estou apresentando você para eles. Olha o que eu estou fazendo de maravilhoso. Como eu vou sair agora daqui? O que vai ser de tudo isso? Ele foi sem abrir um pio, sem questionar. Ele não entendeu o motivo. Deus prometeu para ele muitas coisas. Lech lecha, saia para você. Está escrito no Rashi, que é o principal comentarista da Torá. Lá você vai ter filhos, aqui não. Lá o teu nome vai ser divulgado, você vai ficar famoso, aqui não. Lá você vai ter riqueza, aqui não. Quer dizer, se Deus chega para você e fala, Vinícius, lech lecha, sai daqui e vai para Hollywood, lá você vai ser rico, famoso, vai ter filhos, qual o teste aqui? Por que isso foi considerado um teste? O teste foi ir sem entender o motivo. O teste foi ir achando que a vida dele acabou. Quer dizer, onde mais eu posso chegar? Eu já fiz tudo que eu podia fazer em vida. E com 75 anos, já um idoso. Esse foi o teste. Então, muitas vezes na vida vão acontecer vários lechás para você. Que você vai estar andando por um caminho que você acha que é o teu ideal máximo e daqui você não tem mais para onde crescer e para onde evoluir. E de repente acontece uma reviravolta e você tem que começar do zero. Esse é o jogo da vida. E é por isso que nós estamos aqui. Os anjos não crescem. Os anjos, eles não têm para onde ir, eles são aquilo que são. Eles não têm a opção de fazer o mal. Eles são entidades espirituais que eles foram criados como robôs, digamos assim. Eles cumprem a vontade de Deus. O ser humano é a única criatura que pode crescer, pode cair, pode criar, pode mudar aqui e também não só a sua própria vida, como a vida dos outros. Por isso que o protagonista de toda a criação é o ser humano, que foi criado na imagem e semelhança de Deus. E esse é um dos motivos, quando você para analisar, um dos principais fatores hoje das pessoas desistirem dos sonhos que elas têm. Desistirem por bobeira, às vezes. Porque eu acho que Desistirem por falta de preparo. O grande desafio tá assim, um exemplo, tá? A gente sei lá, a gente tem um trabalho que nos remunera aí R$2.000 por mês, vai. Uhum. E aí a gente tem um sonho, um exemplo de ter uma Ferrari. Tá. Qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Putz, não dá pra comprar uma Ferrari com salário. Claro. Como que eu vou conquistar essa Ferrari? Ok. Então, tipo, putz, não é possível. E aí a gente já mata o sonho aí. Sim. Porque a gente quer saber o como. Exato. E se Abraão quisesse saber o como, o Exato. porquê, Jamais não teria chegaria. ido. Exato, E né? hoje a geração, ela é uma geração imediatista. Ela quer tudo rápido, agora. Né? Você vê, as pessoas não querem levantar da cadeira. Tem aplicativo que vai fazer a compra para você e vai te trazer na tua casa. Quer dizer, cada vez mais imediatista. Com as metas, com os sonhos, com os projetos, você tem que entender que se você não se programar, se você não se planejar para concretizar isso de uma forma saudável, e eu vou dar um exemplo de uma matéria que eu li no Guinness Book. Eu gosto de ler o Guinness Book. Tem vários recordes lá extraordinários. E você, de repente, vê que tem uma pessoa que entrou pro livro dos recordes porque ele engoliu uma bicicleta.
Foi a mesma impressão que eu tive quando eu li o título. Como é que ele engoliu a bicicleta? Aí eu vi que ele triturou a bicicleta em micro pedacinhos e engoliu. Pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. Tem louco pra tudo. Mas eu extraí uma lição dessa página que eu li do Guinness Book. Olha só que incrível. Não importa o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua meta. Se você triturar isso em micro pedacinhos, se programar, se planejar, você vai chegar. Para uns demoram mais, para outros demoram menos. O que está vinculado com a sua missão vai ser mais difícil, porque vão tentar te atrapalhar. Isso é bom, porque aí entra o mérito. Quando você está na subida, você tem que pedalar. Mas é sinal que você está na subida. Na descida, você nem precisa pedalar, mas você está caindo. Então, os conceitos, por isso que a Kabbalah é muito importante. Por isso que o estudo é muito importante. Por isso que o conhecimento é a base, é a chave. Tem uma frase do budismo que fala o seguinte: a tristeza é fruto da ignorância. Então, o conhecimento, e não só o conhecimento em relação às obras que já foram escritas, o autoconhecimento. É você se conhecer, saber das suas qualidades, saber dos seus dons, saber das suas fraquezas, e dessa maneira você vai se amar. E esse amor próprio vai gerar uma felicidade incondicional. Você consigo mesmo, você está feliz com a sua própria existência. E ninguém vai tirar isso de você. E nenhum bem material vai suprir e vai preencher o vazio que essa carência emocional ela gera num ser humano que não se ama e que não descobriu ainda o seu propósito. Mas, por exemplo, quando o Chouse fala assim, eu vejo que isso é muito libertador. Sim. Essa é a definição de liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, aquela vida sem limites. Extravagância. Não. Isso é libertinagem. Liberdade é o que falamos. É você usar o seu livre-arbítrio para crescer e para evoluir, abdicar de confortos imediatos em prol dos benefícios futuros e dessa maneira se aproximar dos seus sonhos. Essa é a pessoa livre. Essa é a pessoa que está de bem com ela mesma. Essa é a pessoa feliz incondicionalmente, que não depende de ninguém e de nenhum bem material. Ela consigo mesma, não importa se ela estiver numa ilha deserta, não importa se ela estiver na casa dela, não importa se ela estiver num avião, não importa se ela está andando sem um centavo no bolso, ela consigo mesma está feliz e realizada. Esse é o homem livre. E então hoje, quando você enfrenta um desafio, você tem essa mesma pressão, ou tem alguma coisa que te tira a paz ainda? Eu procuro enxergar, igual falamos, os desafios como oportunidades de crescer. Quer dizer, o que a vida está querendo me ensinar? O que Deus está querendo de mim nesse momento? Pegue José, por exemplo, do Egito. Ele ficou preso no calabouço 12 anos, sem ver a luz do sol. E aí, de repente, Deus tira ele de lá e coloca ele como vice-rei do Egito. Né? Tiram ele de lá, falam pro faraó, tem um jovem hebreu que sabe interpretar sonhos, tragam aqui. Então vão lá, levam ele no salão do Jassa, fazem lá o cabelo, a barba, dão pra ele um terno Armani, perfume. Ele chega na frente do faraó, quer dizer, a chance da vida dele. É a chance da vida dele, imagina. Ele tem que falar pro faraó todos os seus dons e qualidades pra ele sair do calabouço de forma perpétua. E o faraó pergunta pra ele, eu escutei que você interpreta os sonhos, é verdade? Qual é a resposta de Yosef? Qual que deveria ser a resposta de Yosef? Com certeza. Sim, yes! Sou eu sou o cara. Pode ficar tranquilo, eu vou interpretar. Que venham os sonhos, podem me perguntar. Posso falar qualquer coisa. Qualquer coisa. É a chance dele, imagina, a chance dele falar com a única pessoa que pode libertar ele do calabouço. Qual a resposta de Yosef? Biladai Elohim Yanet Lo Paró. Eu não sou nada. Quer dizer, Deus vai interpretar o sonho do faraó me usando. Então olha só a figura de Yosef. Ele está no calabouço, ele está se questionando o que Deus quer de mim agora, com esse desafio, com esse teste. Ele sai, vira vice-rei, ele não perde o controle emocional. Pelo contrário, são novos desafios. O teste da riqueza é muito mais difícil do que o teste da pobreza. Agora eu vou ser um governador, quer dizer, muitas vidas estão nas minhas mãos. Quer dizer, o que Deus quer de mim agora? O que Deus quer de mim como pai? O que Deus quer de mim como avô? O que Deus quer de mim como apresentador? Essas são as perguntas que você tem que se fazer todos os dias. O que Deus quer de mim com essa situação, com essa dificuldade, com esse desafio? Dessa maneira você vai conseguir extrair aquilo que aquele teste, aquela situação tem como essência para te proporcionar. E aí você já tinha essa percepção desde quando você estava estudando lá, então? Eu queria isso para mim.
Então tem uma outra frase na Kabbalah, Baderech shadam rotze lalechet molichinoto. No caminho que a pessoa quer seguir, direcionam ele. Então toma muito cuidado com o que você quer. Que costuma acontecer. Exato. Toma muito cuidado com o que você quer, porque Baderech shadam rotze lalechet molichinoto. O caminho que você deseja, a vida vai te levar para esse caminho. Então foi isso que eu escolhi. Fui crescendo, fui evoluindo, me inspirei também em personalidades, até que chegou um momento que eu falei, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para concretizar o que me levou até aqui. Eu não posso ficar aqui para sempre. E quando eu concluí o rabinato... 8 anos, isso? Eu fiquei 8 anos em Israel no total. Quando eu concluí o rabinato, o diretor da organização, que nos deu o diploma, ele falou o seguinte... Olha que incrível o que ele falou. Que está na introdução do meu livro, inclusive. Ele falou assim, vocês podem esquecer de tudo que vocês aprenderam aqui. Podem esquecer tudo. Só não esqueçam de uma coisa. Não se esqueçam de sonhar. Uau. E sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhem grande. Pense grande. Então foi o momento que me abriram o mapa e falaram, para onde você vai? E eu falei, pro Brasil. Porque eu falo português, é a minha língua mãe. Falaram, ok, aqui estão precisando de um rabino. Na época era Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ficou 80 anos sem rabino. Caraca. Já tinha um casal lá, já tinham 2 casais lá. Tinha um motivo específico ou não? A comunidade se assimilou e ficaram 80 anos sem uma liderança. Porque os judeus chegaram lá com o Barão Hirsch, em 1800 e pouco, quer dizer, bem antes, e foram para as cidades do interior do Rio Grande do Sul, mas aí migraram para Porto Alegre, abriram lojas, mas a comunidade ficou vulnerável. Tinham já 2 casais, eu fui o terceiro, e lá eu comecei a atuar como rabino, fizemos um trabalho magnífico com os jovens lá, levamos muitos jovens para Israel, organizamos a comunidade, em todos os aspectos, em termos de orações, estudos, palestras, a parte de cemitério, a parte de kasher, de kashrut. A gente fez um trabalho lindo. E de lá eu fui convidado para assumir o centro em São Paulo, que também faz parte do Olami, que é a cadeia mundial de 320 centros jovens pelo mundo. E desde então estou aqui em São Paulo. Só que eu nunca fui midiático. Eu sempre fui do presencial, né? Do calor humano, do tete a tete. Até que chegou um momento que eu falei, peraí, isso é um grande megafone, a internet. É uma ferramenta, É uma ferramenta potencializar poderosa, muito rápido. muito poderosa. Aliás, eu sou apaixonado pela comunicação. A comunicação pela ótica da Kabbalah é uma arma. O rei Salomão escreve, Chaim vemavet beyad alashon. A vida e a morte estão na ponta da sua língua. Então use a fala, o poder da fala, que nos diferencia dos outros seres vivos, que é um dom divino, uma característica divina que existe dentro da nossa essência, para o bem, para construir, para impactar. E eu cheguei na conclusão que com a internet eu posso impactar muito mais vidas. Então eu migrei. Abrimos um conteúdo, um canal no próprio YouTube, no Instagram, no Facebook. Então todo esse conteúdo que era presencial, ele ganhou uma nova cara na internet, com vídeos motivacionais de diversas maneiras. Eu atuo. Perguntas e respostas, pílulas motivacionais, lives iluminadas. Eu tenho um talk show, isso é recente, que é um programa de TV, num palco de teatro da Hebraica, que é o maior clube judaico do mundo. Lá eu também recebo personalidades que agregam valor para a vida do telespectador. Então, no audiovisual, o Instituto Rav Sani, ele está atuando com um conteúdo que dissemina os valores milenários do judaísmo, uma linguagem acessível a todos, ações sociais, material impresso, palestras, programa de TV, e o Olami, Faria Lima, é a minha contribuição, é o meu papel dentro da comunidade judaica em prol da juventude. E olha que coisa bacana, a gente tem esse ponto em comum. Porque, por exemplo, eu gosto muito de estudar, então eu estudo diversas coisas. Faz bem. Desde Bíblia até... Procuro entender o porquê que cada coisa aconteceu. Sou muito curioso, né? Eu acho que a curiosidade, ela te leva te leva à frente, assim. Sim. E uma das coisas que eu percebi, como jovem, assim, agora eu tendo a visão como jovem, Sim. é que a gente ia buscar qual que é a maior
hoje o mais comum da gente buscar é numa igreja. Aham. Só que o que eu acabei percebendo? Que a linguagem da igreja, ela não é adaptada muito, a grande maioria das vezes, para o jovem. Aham. Então, às vezes, a gente tem que... A maioria das pessoas chega numa igreja, É. dos jovens, e tem que, com uma fé não tão grande ainda, tem que aceitar coisas de quem já tem uma fé muito maior, que já tem um conhecimento muito maior. E fica um pouco tipo, né? Uau. Então, a nossa ideia aqui é realmente trazer pessoas que têm essa linguagem acessível para, tipo, ó, funciona dessa forma, eu fiz isso, funcionou. Pra que o jovem fale assim, putz, isso faz sentido na minha O que vida. eu faço basicamente é pegar o mesmo, não tenho o direito de mudar, E colocar numa linguagem acessível. e transmitir de uma forma diferente. Exatamente. Não, mas de forma alguma mudando nenhum conceitos e tudo Não mais. tenho esse direito. Tá. Não tenho esse direito. E aí, quando você voltou e começou a atuar aqui, qual que foi esse passo que você deu, que você começou, que você estava fazendo a diferença na vida das pessoas? O que te... Então, eu acho que quando eu migrei para o digital, a minha vida mudou. Porque é muito rápido o compartilhamento e começou a repercutir, e eu acho que faltava um rabino que falasse, faltava um rabino que representasse perante a sociedade, na televisão. Então eu comecei a ser convidado para muitos eventos, para muitos programas. Até na pós-presidencial eu fui convidado como rabino para estar lá. E aí começou o convite para palestras. E aí eu entendi que esse era um Lech Lechá. Eu entendi, quer dizer, isso é uma nova fase que está vinculada com a minha missão. É uma responsabilidade ainda maior de falar para um número... são dezenas de milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil e no mundo. Né? Eu recebo muitas mensagens, desde ateus que me escrevem. Pessoas... Tem uma mensagem que me deixou muito feliz, porque a ignorância, né? As pessoas elas não sabem, então eu estou, de uma certa forma, desmistificando. E quando eu desmistifico, as blindagens caem. Então isso também, de uma certa forma, combate o antissemitismo. Combate os rótulos que muitas pessoas tinham, se deixando levar pelo que a mídia manipuladora colocava. Então eu comecei a perceber a magnitude do trabalho. Por isso que o Instituto está crescendo cada vez mais nesse sentido. Estamos cada vez mais claros e conscientes dessa missão. E tem uma frase que eu não vou dizer o autor aqui agora, porque eu não lembro de cabeça, assim, até para não falar errado aqui o nome do autor, mas tem uma frase que vai muito de encontro com o que você fala, que diz o seguinte: estude um pouco e você vai achar que Deus não existe. Estude muito e você vai ter certeza que ele existe. Então, e vai muito de acordo com o conhecimento, nível de conhecimento que você tem, Eu até vou compartilhar com você uma passagem da Torá, porque tem um preceito judaico, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Deus. Você tem um dever de amar Deus. Mas como é que eu vou amar ele se eu não conheço? Amor, ou eu amo ou eu não amo. Você não tem como eu obrigar alguém a gostar de outra pessoa. Ou você gosta ou você não gosta. Continuação dos versículos. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzavecha yom alevavecha. Quando essas palavras estiverem no seu coração, ou seja, através do estudo, você vai conhecer Deus. Quando você conhecer ele, você vai amar ele. E esse amor vai crescer de acordo com o seu conhecimento. Quanto maior for o seu conhecimento, maior vai ser o seu amor. Quanto maior vai ser o seu amor, maior vai ser o prazer que você vai sentir ao se conectar com ele. Inclusive, um dos princípios da Cabala é a plenitude, que é você não ter esses picos de prazeres, mas é você ter esse prazer constante, Exato. que é o que chama de plenitude. Exatamente, né? Porque uma coisa é você ir lá no estádio de futebol, gritar, euforia e tal, mas sai de lá, aquilo, assim como foi rápido, cai rápido. A felicidade, o conceito de felicidade é algo incondicional e está vinculado ao seu estado emocional. Não está vinculado ao seu sucesso. Tem muitas pessoas bem-sucedidas que são infelizes. Aliás, muitas pessoas que conquistaram tudo que a sociedade colocou como a base para o sucesso e para a felicidade, e algumas se suicidaram até. O que faltava para essas pessoas? Então a felicidade é um estado emocional. Quando você chega na conclusão que esse estado emocional está nas suas mãos, é uma escolha, você escolhe, e você tem como criar âncoras que vão te fazer feliz e que vão te motivar no dia a dia, aí a tua vida muda. Aí você começa a jogar o jogo da forma correta. E eu acho que você trouxe um ponto importante, que é o lance do sucesso, assim, e a gente
a sociedade em si tem muito essa visão com o judeu do sentido assim, pô, todo judeu é próspero, né, tem dinheiro, tudo mais. Isso é algo que eu gostaria que fosse verdade. Pois é, mas aí que essa percepção... Tem muitas frases antissemitas na praça. Essa é uma frase que eu gostaria que fosse verdade. Mas por que carrega isso? Porque... Os judeus são muito unidos, né? O povo de Israel lutou muito pela sua sobrevivência e foi perseguido ao longo da história. Então, creio eu que essa união ela faz com que as necessidades dentro da comunidade sejam supridas com projetos assistenciais. Se acontece uma coisa com um judeu aqui, os judeus do mundo inteiro vão se unir para fazer algo, para ajudar. Então, isso é fruto da vontade do povo de Israel de querer sobreviver, porque a nossa missão está clara, assim como o povo de Israel tem a sua missão, os outros povos também, cada um tem a sua missão. Então, a gente nada mais deseja do que sobreviver, continuar exercendo a nossa missão. Então, a união dentro da comunidade é muito forte. Então, isso diminui, né, a pobreza, diminui as evidências. Mas existem, sim, muitos judeus pobres. E da mesma forma que existem judeus pobres, existem muitos judeus que ajudam essas famílias. Existem muitos projetos sociais dentro da nossa comunidade. Que acaba e fora ficando, também. Que acaba ficando interno. Exato, mas e fora também. Os judeus por onde passaram também deixaram a sua contribuição social, cultural, científica, tecnológica para a sociedade em formato de gratidão pela recepção calorosa que tiveram. No Brasil, se você for estudar a história, os judeus estão aqui desde 1500. Então o Brasil abriu as portas, e não só para o povo judeu, como para outros imigrantes que vieram. Então o Brasil tem esse diferencial de ser um país multicultural, é um exemplo para países da Europa. E uma prova disso, da contribuição, é que os judeus são o povo que mais ganhou o prêmio Nobel, por exemplo. E mesmo sendo 0,00001 da população mundial. Exatamente. Então, assim, você começa a enxergar que esses valores funcionam. Não só funcionam, eles são essenciais, eles são cruciais para você poder viver a vida da melhor maneira possível. Mas esse resultado, por exemplo, do judeu estar acima da média em resultados, agora falando da parte racional mesmo, tá muito alinhado com os desafios que ele enfrentou na história inteira. Também. Ou isso criou com o estudo mais da Torá. Também, tudo. É uma junção. É uma junção, né? Também todas essas cicatrizes ao longo da história deixou mais forte. Gerou efeitos colaterais positivos, né? Que podem ser compartilhados. Então são hábitos passados de geração em geração. Quando eu projetei a Academy, a Arafsani Academy no meu site, a ideia é justamente essa. De uma forma aprofundada, mas ao mesmo tempo acessível, num vocabulário acessível a todos, extrair das escrituras sagradas os conselhos, a visão, a ótica da Kabbalah milenar, que vão ser transformadas em dicas, em ferramentas de trabalho, para a gente poder prosperar na vida, para a gente poder chegar lá, olhar para trás e se orgulhar do que fez. Para a gente poder saber viver, para a gente parar apenas de existir e começar a viver de verdade. Então eu diria que a Torá é o manual de instruções do fabricante. Uau. Assim, quando você compra um iPhone, você compra um microfone, você compra uma câmera, você tem um manual de instruções. Se você não lê o manual de instruções, você pode até usar o aparelho, mas você não está extraindo dele o melhor máximo, que ele tem para te oferecer. Se eu pegar o meu iPhone, que não está aqui, né? Está com a sua equipe, mas se eu pegar ele e estiver ventando, e aí os papéis estão voando, eu pegar o iPhone e colocar em cima dos papéis, pronto. Os papéis não estão mais voando. Eu estou usando ele como um pezinho de papel. Foi para isso que ele foi criado? Foi para isso que ele foi projetado? Não, mas eu consegui o que eu queria? Consegui. Mas ele tem um potencial muito maior do que apenas servir de pezinho de papel. Ele pode tirar foto, ele pode filmar, ele pode pagar conta bancária por leitura de código de barra, ele pode servir de bússola, ele pode ser um GPS, ele pode fazer dezenas de milhares de coisas. Essa foi a ideia do Steve Jobs, quando ele criou e projetou o iPhone. Então, quem não estudar o potencial do produto, não vai conseguir usá-lo da melhor maneira possível. E tudo que foi criado com um propósito. Então, se tudo que foi criado com um propósito, nós também. Então, por que não estudar o manual de instruções de quem nos fabricou? Ele quer o teu bem, ele quer que você tenha prazer. É isso que ele quer. Ele te criou, a Kabbalah escreve no Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos, que Deus criou o ser humano para ele ter prazer. Agora, o que é prazer?
como ter o melhor prazer, aí é necessário o estudo aprofundado. E olha só, você falando do iPhone, me veio um insight assim, que ele só funciona tudo isso se ele tiver bateria. Também. E pra ele ter bateria, ele precisa ser ligado à luz. Com certeza. Pra ele recarregar. Exato. Senão ele é só um peso E de se papel. você não recarregar ele diariamente, não vai dar certo. Exatamente. Exato. Qual que é o recarregar nosso, assim? É o que a gente chama de oração, de reza? Tem vários formatos que o ser humano pode recarregar as baterias. Por exemplo, existe um conceito do Shabat no judaísmo. Então, 6 dias nós trabalhamos e no 7º dia, assim como Deus parou de criar e criou o descanso, nós também descansamos e paramos de criar. Então o Shabat é uma excelente oportunidade para você recarregar as baterias para a semana que se inicia. A Kabbalah escreve que o Shabat é a fonte de todas as bênçãos. Então, Shabat, você não tem Wi-Fi, não tem WhatsApp, não tem internet, você não trabalha, você não tem aquela rotina que muitas vezes desvia a sua mente do que realmente importa nessa vida. Você está num momento mais presente. Presente consigo mesmo, em oração, em espiritualidade, com a sua família. Então, o Shabat é uma excelente oportunidade. O estudo místico, o estudo e com temas que te agradem. Né? Existem 70 prismas para você estudar a Torá. Estude o que te puxa, né? O que te cativa. Você pode escolher o tema do seu estudo. Atividades físicas são importantes. Criar. Existem dezenas maneiras de você sair da rotina e recarregar as baterias para você voltar ainda mais forte e energizado. E hoje, por exemplo, assim, o lance de estudar, eu gosto muito de estudar e a principal diferença, só pra gente entender, do Torá pra Bíblia, por exemplo, é só o Novo Testamento. O Novo Testamento não faz parte da cultura judaica, mas Torá vem da raiz oraá. O que é oraá? É orientação. Então, aquilo que você lê no Velho Testamento, que na verdade para nós é os 5 primeiros livros, não são historinhas. São oraot, são ensinamentos. Para saber enxergar quais são os ensinamentos por detrás desses episódios, que aliás só foram registrados os episódios construtivos. Existem momentos que se pula séculos de uma passagem para outra. Por quê? Porque não houve nada relevante para a humanidade extrair lições de moral e ética dessa passagem. Então, estudar a Torá é uma coisa e ler a Torá é outra. Quem lê aquilo como um livro de histórias, a olho nu, sem base, sem as explicações orais, sem as explicações da Kabbalah, ele vai enxergar aquilo como uma novela. Né? Aquilo vai virar esquete de humor. Preciso saber estudar a Torá. Por isso que é muito importante você ter um mentor, você ter um mestre que estudou, que recebeu Kabbalah, igual eu falei, recibo, direto da fonte. Isso é uma trajetória de mais de 3.300 anos. Uau. Uma corrente. Começou no Monte Sinai, 49 dias depois da saída do Egito. Aliás, nós agora estamos contando esses dias. Saímos do Pessah, que é a saída do Egito. 49 dias depois nós estamos contando esses dias para receber a Torá de novo, que é a festa de Shavuot, são semanas. Shavuot em hebraico são semanas. Que acontece quando? Que é 49 dias depois da festa de Pessah. E nós contamos esses dias, essas semanas, com uma preparação para receber a Torá novamente como compromisso das nossas vidas. Então é muito importante você se conectar com as pessoas certas. Você pode ser o melhor aluno, você pode ter um QI acima da média, mas se você tiver um mentor ruim, se você tiver um mentor mal intencionado, se você tiver alguém que se aproveita de você, que está te utilizando como massa de manobra, que está querendo te espremer e quando não tiver mais suco vai te jogar fora, você corre muitos riscos. Então, não é uma questão de privilégio, não é uma questão de prioridade, não é uma questão de bônus. É uma questão vital para você crescer, é você estudar na fonte correta. E hoje o que mais acontece é isso, né? Principalmente tem acesso a tantas informações. Tem a parte boa, que você tem informação mais fácil, mas tem a parte ruim. Tem a parte ruim, exatamente. Que é justamente isso. É você não se deixar contaminar, não se deixar levar, é você checar a fonte.
antes de compartilhar, principalmente. Hoje os testes são outros. Cada geração tem as suas dificuldades e os seus testes. Acho que esse é um dos testes das nossas. Por exemplo, assim, agora que por que pro judaísmo, por exemplo, o Novo Testamento não é utilizado, não é levado em conta? Qual que é o fator determinante para isso? Deus deu a Torá para Moshe numa revelação única na história, onde o povo inteiro estava lá. O povo inteiro viu. O povo inteiro presenciou esses milagres. Acho que o povo judeu é o único povo que presenciou milagres como povo. Tava todo mundo, não é alguém falou que viu, que escutou, não. O povo inteiro estava lá. E a revelação foi única. E Moisés recebe toda a Torá, a escrita, as explicações orais, e transmite isso de pai para filho, de mestre para aluno. O Novo Testamento, digamos assim, não foi algo divino, foi algo humano. Isso foi escrito no Conselho de Nicéia, um grupo de pessoas definiu, escreveu, tirou, colocou. Isso, para o povo judeu, não entrou na literatura, mas nós respeitamos. Sim. O que é muito importante as pessoas se conscientizarem é que no século XXI, com essa velocidade das informações, você precisa se enraizar nos seus valores, mas sem desprezar o que é sagrado para o outro. Sim. Então, o respeito acima de tudo. E é bom até a pessoa entender o porquê que uma acredita em uma coisa e a outra outra. Eu acho que é uma forma de conhecimento também. Pô, porque faz sentido, olhando essa ótica. Eu nunca tive E é muito importante questionar também, Vinícius. Porque muitas pessoas elas têm vergonha de questionar. O Pirkei Avot, a Ética dos Pais, fala que o Lo Baixar Lomed, quem tem vergonha não aprende. Exatamente. Porque nunca vai perguntar. E é por isso então, que eu tô aqui, quando você tiver dúvidas, você obrigatoriamente tem que perguntar. Existem religiões que condenam o questionamento. Isso é ruim pro jovem. O jovem quer perguntar, limita. Não pode, né? É assim e pronto. Você tá afundando aquele jovem. Tá, eu entendi, por exemplo, a parte do porquê que faz sentido ou não essa diferença. Mas, por exemplo, assim, vamos usar um exemplo aqui, sei lá, Paulo. Paulo era um judeu também. Sim. Paulo foi lá o Paulo. E por que ele, como judeu, pensa diferente dos judeus hoje? Falamos, nós não temos o direito de mudar. Se eu pegar essa tua camiseta emprestada e devolver ela para você de outra cor, eu não posso fazer isso, ela não é minha. Então, aquela Torá que Moisés recebe e transmite, ela é imutável. A partir do momento que um grupo de pessoas muda e risca, esse preceito entra, esse não entra, não é mais esse dia, é outro dia, e se deixa influenciar por outras culturas, muitas delas pagãs. Então isso é evidente que não é o original, né? Existem maneiras de você identificar o que é original e o que não é. Mas, de novo, com muito respeito. Sim. Sempre com muito respeito. Então, é só uma questão de parâmetro mesmo, né? A gente, por exemplo, assim... Agora, o povo judeu não é um povo missionário no sentido que nós queremos converter as outras pessoas. Não. Nós não somos proselitistas. Nós queremos sobreviver. Nós queremos e devemos compartilhar essa luz com as outras nações. Isso faz parte do nosso legado. Mas em nenhum momento você vai ver um judeu querendo converter. Sim. Se você não se converter, você não vai ser salvo. Isso não faz parte do judaísmo. Isso não faz parte das bandeiras do judaísmo. Isso é importante enfatizar também. E o que é a salvação para o judeu, por exemplo? Ele não acredita nessa mesma salvação. Se conectar com Deus. Então, para que essa conexão seja máxima e o prazer seja eterno, é necessário você colher os frutos do que você plantou no outro plano. Então, essa existência física é o corredor e o mundo vindouro é o grande salão. É o momento de colher o que você plantou em vida. Por isso que a vida, ela é preciosa demais. Eu não vou poder plantar lá. Lá eu só vou poder colher. Por isso que um dos grandes sábios, que viveu na cidade de Vilna, antes de morrer, ele olhou para os seus fios, né, os tzitziot, que é um dos preceitos da Torá, e começou a chorar. Ele falou, puxa, com algumas moedas eu compro esses fios e eu estou cumprindo um dos mandamentos da Torá e são méritos para toda a eternidade. E a partir de agora eu vou para o outro plano, não vou poder mais cumprir mitzvot, não vou mais poder cumprir os preceitos. A existência física é o único local onde o ser humano pode plantar. O nosso taxímetro tá ligado, o cronômetro está ligado.
quando você partir desse mundo para o outro plano, o que você fez, você fez. Aonde você chegou, você chegou. Não existe segunda chance. Não existe, que é a reencarnação. Se você tem méritos, se você não cumpriu a sua missão e você tem méritos, você reencarna novamente para retificar o que você não retificou, mas de certa maneira você desperdiçou a sua vida. Então o inferno, uma das visões do inferno pelo judaísmo, é a decepção. É você chegar lá e sentir aquela decepção. Puxa, eu joguei minha vida no lixo. Eu não aproveitei ela da maneira correta. Eu não fiz nada de construtivo e de significativo. Eu perdi a oportunidade. Então, pro judaísmo, a salvação é mais uma questão de merecimento mesmo. Total, total, total. E é aí que gera o prazer verdadeiro. E não o pão da vergonha, que a gente falou. Aí vai de acordo com a Cabala. Exato, exato. E aí, por exemplo, assim, o que eu acho que esse é uma, pra quem não é judeu, eu acho que é uma das perguntas mais comuns. O porquê que Jesus não é considerado o Messias do judaísmo? Existem critérios pro Messias ser o Messias. Então é porque ele não preenche essa lista de critérios, exatamente. Então, um deles é ser descendente do rei Davi. Outra é reconstruir o templo em Jerusalém. Outra é fazer com que o povo inteiro retorne para Israel. Existe uma série de critérios que o Messias vai preencher e vai concretizar e vai trazer essa realidade. Não vai ter mais guerras. E pelo contrário, de lá para cá só piorou a situação nesse âmbito, nesse quesito. Então não é uma questão de cancelar. Não, existem critérios que estão escritos na Torá. Então, ou a pessoa é ou a pessoa não é. Entendi. Simples assim. E aí, por exemplo, assim... Nem ele se intitulava o Messias. Sim. Ele não se intitulava Messias. 300 anos depois que ele morreu, que esse conselho de Nicéia, que eles definiram e escreveram esse roteiro. Tá, e por exemplo, assim, isso pros judeus é algo incomum ou tem judeus que acreditam nisso ou não? Não, é algo comum unânime, da... É unânime. É o judaísmo autêntico, original, verdadeiro. Pro judaísmo isso tem prazo para acontecer. Nós esperamos todos os dias, né? Um dos preceitos e um dos fundamentos de Maimônides. Maimônides escreveu vários fundamentos da fé, pilares da fé judaica. E um deles é acreditar na vinda do Messias todos os dias. Uau. Mesmo que ele demore para vir, nós o esperaremos todos os dias da nossa vida. Então nós estamos esperando. Existe um prazo. A Kabbalah escreve que nós estamos já nos acréscimos, né? Nos acréscimos. Existem várias profecias que estão se concretizando. Mas é uma questão de fé. É uma questão de merecimento também. Ele pode chegar no prazo, mas ele pode chegar antes. Tudo depende de nós. Não é? Exatamente. Tudo depende de nós. Inclusive tem uma passagem na Gumará que um sábio perguntou, quando você vai vir? Ele falou, hoje, em Bekolot Ishmael, se vocês escutarem a minha voz, se vocês escutarem e aplicarem e vivenciarem tudo isso. Hoje, uma das metas e uma das missões dos meus centros é justamente resgatar o judaísmo original no coração dos jovens. Porque eles estão nas faculdades, eles estão no momento de suas vidas que isso enfraquece. É a mesma coisa que aconteceu no Egito lá. Exato. Ficou 40. Então, um dos objetivos do nosso centro é exatamente resgatar a identidade judaica no coração desses jovens. Que estão se perdendo, digamos assim, nesse aspecto. A identidade judaica está se enfraquecendo. E o resgatar é com a volta aos estudos da Torá. Com a orientação e não imposição. Com carinho, com amor. Eu não sou o dono da verdade, você pode falar, ela pode falar, todo mundo fala. Eu estou compartilhando a opinião, a visão judaica em relação a esse tema. Essa é a maneira mais saudável de você resgatar a identidade judaica dentro do coração deles. Com prazer. E você sabe o que eu acho muito incrível de estudo, assim, que dá para perceber, principalmente para quem é de fora da comunidade, é que esses princípios, esses preceitos, ele faz muita parte da pessoa, não só, tipo, pra religião ali, não só pra cultura, mas no trabalho, na vida pessoal. É uma coisa só, né? Não existe o trabalho... esses preceitos funcionam pra essa... Não, é pra todos. Pra exatamente, tudo, né? Exatamente, é pra todos. É pra todos. E todo mundo tem direito de chegar, de evoluir, de crescer. Não importa de onde você veio, não importa quem são os seus pais,
todos têm os mesmos direitos. É muito democrático o judaísmo. Isso é muito importante de ser enfatizado, porque um dos grandes sábios, que aliás perdeu 24 mil alunos, e é nesse período que ele perdeu esses 24 mil alunos. Imagina, você perdeu 24 mil alunos. Uau. O que você vai fazer? Ele, em vez de desistir, esse sábio se chamava Rabi Akiva. Ele ensinou a Torá para mais 5 alunos. E desses 5 alunos que nós temos a Torá atual. Então, se ele tivesse desistido, o que seria de nós hoje? E esse sábio, ele aprendeu a ler e escrever com 40 anos. Imagina, com 40 anos ele sentou lá no jardim de infância e começou a aprender o Aleph, Beit, começou a aprender a ler e escrever. Tem uma certa relação entre a pessoa receber uma grande missão com a idade que ela tem. Desde Moisés. É no momento certo. Inclusive Moisés, quando viu esse sábio, Deus mostrou para ele esse sábio, falou, puxa, você tem um homem desse, você vai dar a Torá para mim? De tão grande que era esse Rabi Akiva. E ele aprendeu, ele era analfabeto, ele tinha raiva dos estudiosos, e ele, com 40 anos, ele sentou na classe com as crianças e aprendeu a ler e escrever, e step by step foi crescendo, 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 e toda a Torá que nós temos hoje, nós devemos a ele. Mas aí... Resiliência. Mas o tempo tá muito ligado com a relação da preparação? Eu acho que é no momento certo e na hora certa as oportunidades vão aparecer. E se você não aproveitar as oportunidades, elas vão demorar para aparecer novamente. Moisés, quando Deus queria mostrar a sua face, ele virou o rosto. Aí quando Moisés pede para ver, Deus fala, quando eu quis mostrar, você não quis, agora também não é o momento. E teve a parte também Tem que ele um momento certo para cada circunstância. E teve a parte também que ele quis resgatar o povo com a sua própria força, que foi quando ele matou lá o guarda, e ele falou, não, Deus, você não tá preparado ainda, vai pro deserto mais 40 anos. E virou um pastor de ovelhas para sentir o espírito da liderança. E uma das ovelhas fugiu, ele foi lá, ele mesmo carregou ela no colo. Então a vida te leva. E quando você estiver pronto, a oportunidade vai aparecer. Agora, se você vai aproveitar ou não, também Deus não pode fazer isso por você. É o livre-arbítrio. Ele não quer fazer isso por você. Não faz parte do plano divino para a criação e para a humanidade. Nós precisamos querer. A força de vontade é muito importante. Uma vez um aluno chegou para o Rabino e falou, como é que você chegou em níveis espirituais tão elevados? O Rabino falou, você quer saber? Vem comigo. Foram até a praia. Aqui você vai me ensinar assim, entra na água. O menino entrou na água, mergulha. Mergulhou, passou 10 segundos, 15 segundos, o menino foi sair, o Rabino não deixava ele sair. Fica mais. Fica. Passou 35 segundos, ele viu que o menino não aguentava mais, ele tirou a mão. Rabino, você quase me matou, o que você fez? Aí o Rabino respondeu, o que você queria quando você estava lá embaixo? Como assim que eu queria nadar com golfinhos? Eu queria ar! Então é assim que você tem que querer ter sucesso. Da mesma maneira que você queria o ar quando você estava lá embaixo, é essa força de vontade que você tem que ter para crescer espiritualmente e para chegar no mesmo nível espiritual que eu cheguei. Mas aí vem um fator assim, um fator bem importante. Da onde que vem esse desejo? Como que a pessoa que não tem... Tá dentro de você. Tá, e como é que ela descobre então? Estudando. Buscando. Se conhecendo. Conceitos, fundamentos. O lugar que menos se aprende na vida é na escola. Não que não se aprenda na escola. Você tem que ir. É importante. Mas os lugares que você mais vai aprender não vão ser dentro da sala de aula, e sim vivenciando os desafios e as adversidades da vida. Na prática. Na prática. Que a gente prega aqui. Caindo e levantando, caindo e levantando. A vida tem vários sabores. A vida é uma escola. E nós temos e devemos aprender com ela constantemente. Então isso está dentro de você já. A tua alma é uma centelha divina, super poderosa. Quando você já fecha os olhos e pensa nisso, você já ganha uma motivação natural. E você vai ao encontro dos seus sonhos de uma forma muito mais eficiente. É uma questão de mentalizar, de estudar, de se conhecer e de trazer esse propósito maior. E tem muitas pessoas que acordam, vão no banheiro, escovam os dentes, tomam um café, vão trabalhar, voltam, jantam, veem TV e dormem. No dia seguinte é a mesma coisa. E assim passa 40, 50 anos. A vida anos. passa. E o que você fez? Para que você está aqui?
E grandes homens de sucesso e grandes artistas também chegaram na conclusão que mesmo que eles realizaram tudo o que eles queriam, eles chegam lá e ainda o vazio existe. Porque não é isso. De que vale tudo isso se você não está vivendo da maneira que você poderia viver? E você não está potencializando essas energias, esses gatilhos que existem dentro da sua própria alma. Ajudar o próximo é um deles. Quebrar as barreiras do egoísmo. O altruísmo. Quer dizer, são várias facetas. Tem muito tempo e não precisa ter pressa. E sim, se conscientizar de que você não está regredindo e sim evoluindo. Cada um no seu tempo. Eu acho que uma das coisas mais primordiais, assim, pra gente não parar de caminhar, porque um dia eu escutei que se você tá no deserto, você caminhou 100 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, ou 10.000 quilômetros, mas você ainda tá no deserto, não faz sentido você parar de caminhar, porque você ainda tá no deserto, né? E eu acho que o que te dá forças pra você não parar de caminhar é quando você vê progresso nas coisas. Progresso e também a diferença que você está fazendo na vida dos outros. Eu recebo várias mensagens pelo direct, comentários de vídeos, e-mails, eu recebo muitas mensagens. Isso me dá força para continuar e continuar o nosso engajamento e o nosso investimento no audiovisual. Tem uma pessoa que ia se suicidar e escutou uma mensagem nossa e mudou de opinião. Quer dizer, quanto vale isso? Uau. Eu tenho esse comentário, eu imprimi e coloquei. Pra lembrar todos os dias. Coloquei na mesa. Quer dizer, você não tem ideia, as consequências das nossas ações são inimagináveis. São inimagináveis. Você não sabe, às vezes, um sorriso que você deu para uma pessoa, você não sabe a diferença que isso fez na vida dela. Você não sabe talvez foi um ponto de 180 graus na vida daquela pessoa, você não tem como saber. Esse é um dos motivos que te faz ter essa alegria toda, porque essa energia é impossível, né? Não... A alegria é uma ferramenta de trabalho importante, ela contagia. Pela Kabbalah, alegria é simcha. Simcha é escrita com shin, mas elas são letras que podem ser trocadas na Kabbalah, o shin pelo tzadik. Se você trocar o shin pelo tzadik, vira tzmicha, que é florescimento. Então a alegria ela tem o poder de fazer florescer, de contagiar, de impactar. Então a mesma mensagem pode ser transmitida de forma séria e de forma irreverente com leveza. Se você transmitir ela com alegria, o impacto vai ser muito maior. E aí, mas por exemplo, como que a pessoa ela se mantém alegre e ao mesmo tempo ela enfrenta os desafios? Porque quando a gente fala assim, você tem que ser alegre, isso é muito legal. Verbalização do que existe de positivo na sua vida já é uma gasolina muito, tremenda, muito forte. Se você parar 5 minutos por dia e verbalizar o que existe de positivo e benéfico na sua vida, isso já vai te dar gasolina. Para aquele dia eu tenho certeza que vai te dar. Então é um exercício legal. É tipo escovar os dentes. Exato, mas é um exercício legal para ser feito diariamente. Pega 5 coisas. Pegam coisas que você no passado rezou por elas e hoje elas são realidade. Uau. Então isso já verbaliza isso. Isso já vai te dar gasolina, isso já vai influenciar no teu estado emocional naturalmente. É uma dica positiva, é uma dica poderosa. Como que a gente utiliza isso? Eu acho que o grande ponto em comum, quando a gente pensou, quando a gente recebeu, quando eu recebi essa missão, essa função de levar isso, forjando resultados. Eu acho que o grande ponto em comum é porque eu vivenciei a parte do jovem de estar na faculdade e você pergunta 90%... Você largou, né? Você pergunta para 90% dos jovens, por que eles estão na faculdade? Tem 2 respostas. Primeiro, não sei. E aí fala assim, porque meu pai e minha mãe quiseram que eu estivesse aqui. Sim. E a segunda, mais comum, é porque é o processo normal de sair da escola. Então será que você tá lá porque você quer? Exatamente. Ou porque querem que você esteja? Isso é uma pergunta importante. Eu não tô falando que é errado ir pra faculdade. É interessante ir pra faculdade. Mas a faculdade não vai te ensinar o principal. E esse era o ponto que eu comecei a observar. Então, quando a gente pensa num ponto em comum, não só dos jovens, mas das pessoas, o que as pessoas mais querem? Elas querem dar certo, elas querem prosperar, elas querem ascender, querem progredir, independente da área. Sim. Tá? Como que a Kabbalah enxerga, por exemplo, esse lance de dar certo, de prosperar, de fazer acontecer? Qual que é o lance da prosperidade com a Kabbalah? Desejar ser próspero. Quando você deseja ser próspero e você condiciona um ideal nobre à sua prosperidade. Para que você quer ser próspero? Para quê?
para esbanjar e tirar foto no Instagram. Não. Eu quero ferramentas para poder criar e impactar o maior número de vidas possível. Estou dando um exemplo. Então a tua prosperidade ela ganha um sentido. Então é outro pedido, né? Você não é um pedido vazio, né? Quando você associa ao seu desejo ideais nobres, a prosperidade ela vai vir. Você vai atrair ela de uma forma mais eficiente. Isso é um segredo da Kabbalah. Quando você associa seu desejo a ideais nobres. Exatamente. Que tudo isso vai ser um trampolim, um meio para você concretizar o que é inviável de ser concretizado sem essa prosperidade. Agora, se você pede ela por pedir, por ganância, por vaidade, Entendi. por que você vai receber? Porque, então assim... Só para te afundar. Talvez você vai receber, mas vai ser maligno para você, não vai ser positivo. Isso vai te afundar ainda mais. Tá. E aí, ó, quando eu passei pela etapa de desafios e provações, eu tive muita dúvida numa parte do processo. Talvez a Kabbalah explique isso, quando eu li talvez eu não tenha identificado, porque um dia eu escutei uma coisa seguinte. Me perguntaram se eu tinha lido um livro, e eu falei que não tinha lido e não tinha entendido, li, mas não gostei, enfim. E aí a pessoa me falou assim, talvez você não estivesse preparado para entender o que aquele livro diria, né? Exatamente, que é o que a gente falou de maturidade. Às vezes você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Se você não estiver preparado, você vai perder a viagem. Por isso que não perca tempo. O tempo é um ativo inconfiscável. Se você aproveitou o seu tempo, isso que você adquiriu aproveitando esse tempo, ninguém vai tirar de você. É teu, para sempre. Aliás, o Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, ele escreveu que quem sobrevivia nos campos de concentração, não quem tinha a saúde física, e sim quem tinha saúde intelectual, que conseguia fechar os olhos e com a bagagem intelectual se transportar para outros mundos, para outros lugares, fugiam um pouco daquele inferno. Mas nesse caso, a maioria das pessoas não tinha um desejo forte, árduo de sobreviver? Então, quem deixou de ter vontade de viver, morreu. A logoterapia que ele criou dentro do campo de concentração ajuda as pessoas a encontrarem sentido em suas vidas. Ele tem uma frase muito forte. Quando você não pode mudar uma situação, a vida está te convidando a se mudar. Uau. Se inscreve Viktor Frankl. Então tudo gira em torno da vontade que a gente está falando. Da vontade, de ir atrás, de não desperdiçar, de não dormir muito. Eu sou contra dormir. Mais do que o necessário. Você tem que dormir o necessário. Mas quando você está dormindo, você não está criando. Sabia que um dos grandes imperadores, chamado Napoleão Bonaparte, ele dormia só 3 horas por noite. E perguntaram para ele, por quê, imperador? Ele falou, quando eu estou dormindo, eu não sou rei. Uau, faz muito sentido. Então, as pessoas, elas acabam se deixando levar, e elas acabam se distraindo e comprometendo a sua felicidade por coisas insignificantes. É uma batalha todo dia, né? Diária. Por isso que Todo o judaísmo dia. é prática. Por isso que tem preceitos na prática. Antes de beber, eu abençoei. Depois de comer, eu vou abençoar. O tzitzit me faz lembrar dos preceitos, 613 mitzvot que são escritas na Torá. A kippah, que eu coloco na minha cabeça, me faz lembrar de que existe uma força maior acima do meu cérebro, que Deus está em todo lugar, é um sinal de respeito e humildade. Toda essa simbologia, toda essa vivência desperta os corações, que foi o que a gente falou no começo. Então não espera sentir para cumprir, cumpra para você poder entender, sentir, se identificar e ser feliz. Uau. Vinícius. Então tudo... Esse é o famoso projeto Forjando Resultados, que é trazer pessoas aqui, Exatamente. justamente para você poder extrair a receita que deu certo para aquelas pessoas Na prática. E de uma certa forma facilitar a trajetória daqueles que estão começando. Exatamente. Porque quando você está no meio do processo, muitas coisas que acontecem não fazem sentido na hora. Não vão fazer na hora. Não vão fazer na hora. Isso faz parte do teste, do desafio. Às vezes vão fazer também. Porque só o fato de você encarar aquilo como um teste, fechar os olhos e mentalizar aquela frase da Kabbalah que eu disse, que tudo que Deus faz é pro bem, então já faz um certo sentido. Eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender, talvez em alguns meses, em alguns anos, talvez eu não vou entender nessa vida, só quando eu chegar lá,
Mas só o fato de encarar aquilo como uma fé vivenciada, de que é pro meu bem, isso já alivia a frustração. Uau. Na hora. Mas assim, rapidamente. Então, as pessoas que elas têm fé, elas vivem mais. As pessoas que têm fé no coração, elas são mais felizes. As pessoas que têm fé no coração, elas não ficam doentes tão facilmente como as outras pessoas que são imediatistas e querem entender tudo e elas ficam frustradas e o estresse emocional toma conta delas. Isso influencia na saúde física. Claramente que influencia na saúde física. Por isso que eu falei, a Kabbalah, quando eu abri a Academy, é para, através das escrituras, pela ótica milenar da Kabbalah, transformar isso em conselhos em prol da sua saúde mental, física, espiritual, prosperidade, relacionamento. É o coquetel. Assim como o coquetel tem ingredientes, o sucesso também tem ingredientes, a felicidade também tem ingredientes. Então eu decidi compartilhar isso numa linguagem acessível em formato de módulos. Semanais, né? Semanais. Eu até comentei com você, que passam inúmeras pessoas aqui e as circunstâncias que elas passaram, óbvio, é diferente. Mas o propósito, a fórmula é a mesma, assim. É a mesma, traduzida em situações distintas. Exatamente. Por quê? Porque cada um tem uma missão. Eu percebi... Então, o que você precisa vivenciar, eu não preciso vivenciar. Então, as tuas condições vão ser diferentes das minhas e não existe um ser humano igual ao outro na face da Terra. Nem impressões digitais. E o que eu percebi é que muitas das pessoas seguem esses processos inconscientemente, sem saber, sem ser racional. O do agradecer... Às vezes por instinto. Por instinto. Né? Então, assim, percebi inúmeras vezes que assim... E deu certo. E deu certo. Imagina se fosse racional. Você potencializa. Muito mais. Né? Muito mais. Uau. E eu acho que essas coisas, esses acessórios que você comenta, eu acho que te faz lembrar muito mais vezes, Por isso que o Zohar, a obra máxima da Kabbalah, fala que não são mandamentos. A tradução correta são conselhos. Conselhos divinos para uma vida mais significativa. Ele quer que você tenha prazer. Então siga os conselhos dele para você acertar mais do que errar. O segredo do sucesso está vinculado aos acertos. Então ninguém quer errar, mas o erro é inevitável para o aprendizado. O que sim você tem que estruturar a tua vida de tal forma que você vai errar mais do que errar. Você vai acertar mais do que errar. Os seus acertos têm que ser maiores do que os seus erros. Mas quando eu estava nesse processo... E quando errar, aprenda com o erro. E quando você diferencia, por exemplo, porque eu acho que o grande sacada é o seguinte, porque muitas vezes a gente enxerga um desafio ou algo que deu errado no sentido assim, não, mas Deus me livrou de alguma coisa. Quando que a gente diferencia? Se é algo realmente para te livrar de algo mal que poderia acontecer lá na frente ou algo para te testar? O tempo vai dizer. Então não tem uma forma de... O tempo é o senhor da razão. O tempo vai dizer, todo mundo que está assistindo com certeza já vivenciou situações que no futuro ele entendeu o motivo, e que se não fossem essas situações ele não estaria onde está hoje. O próprio Jobs, ele escreve que se ele não fosse demitido da Apple, ele não ia abrir a Next, não ia abrir a Pixar, e depois ele voltou muito mais forte, casado com filhos. Muito mais preparado. Então a melhor coisa que poderia acontecer com ele foi a demissão da Apple, mas na hora ele não entendeu o motivo. Ele ilustrou isso como um remédio amargo que o doente precisava tomar. Né? Então, por isso que o Habacuc, um dos profetas, sintetizou. Qual é a principal virtude? Quer dizer, a mais importante de todas as virtudes? A paciência. A fé. Tzadik be'emunato yehye. Aquele justo que vivencia a sua fé. Quem tem fé tem tudo. Quem tem fé e vivencia a sua fé, o resto é consequência. E como é que você define a fé, se fosse definir? Vivenciar e aplicar tudo que você absorveu e tudo que é teoria, você transformar em prática. Isso é a verdadeira fé. E ela só é viável nos momentos de escuridão. O rei Davi escreve, Vemunat Haba Leilot, a fé entre vigor de noite. Quando está escuro e você não está entendendo o motivo, esse é o momento de você aplicar a bagagem espiritual que você adquiriu até então. Por isso que tem passagens que dizem, tem estudos e tem textos que dizem que a sua fé é criada, é provada, é crescida, é fortalecida no deserto. Sim. Na dificuldade. Sim. Só na dificuldade. Só na dificuldade. Todo mundo tem fé. Eu saí de casa hoje, meu porteiro falou, Deus te abençoe. Mas será que ele vai vivenciar essa fé ou foi só da boca para fora? Só ele vai saber responder isso. Só ele sabe como ele está encarando as adversidades. Uau. E para a pessoa que quer começar, talvez
a pessoa que não é um judeu, ela pode começar de alguma forma? Onde é que ela pode buscar? Ela não precisa ser judeu, igual eu falei. Ela pode abraçar todos esses ensinamentos e transformar isso em vivências práticas e aplicá-los. E assim, hoje não falta material. Hoje a pessoa que quer crescer, ela tem uma máquina de material, de conteúdo acessível, gratuito, pago. Ela só precisa querer. É uma questão de prioridade. O seu livro fala sobre isso? Se você me permite, ele é teu, né? Ah, Esse é obrigado. teu. Esse eu escrevi na pandemia. Eu senti que na pandemia as pessoas precisavam de ânimo. Então o que eu fiz? Você pega aqui. Eu vi que ele é bem diferente, né? É uma piada em charge. E a piada é a escada para a mensagem de vida daquele dia. Então cada capítulo é uma mensagem de vida por si só. Então nenhum capítulo está vinculado ao outro. Você pode ler um capítulo por dia. Piada, que é a escada para a mensagem de vida, que está chancelada pela Cabalá milenar judaica. Piada, mensagem de vida. Então, indiretamente, a pessoa tá lendo a Cabala ali. Conceitos da Cabalá milenar numa linguagem fácil, doses homeopáticas para você ler uma página por dia, e com antes bom de dormir, mentor, quando inclusive. acordar. É um livro bem diferente mesmo. Tem frases também. Eu leio bastante, com certeza. Sim, é aquele livro para você deixar na cabeceira, para você deixar na mesa do escritório e não ler de uma vez. Ler uma página por dia apenas. Eu vou escrever uma dedicatória e vou te dar. Ótimo. Obrigado, inclusive. Esse livro aqui, porque, aliás, vocês me receberam muito bem. E as portas são abertas para você aqui, né? Sempre que você gravar, vamos bater também, mais papo. Todo mundo que quiser ter acesso ao nosso conteúdo é só nos seguir. As redes sociais vão estar embaixo desse Instagram, vídeo aqui, vai aparecer. YouTube. O nosso site você vai achar Minha Academy, para você estudar as escrituras sagradas pela ótica da Cabalá milenar judaica e extrair delas o que existe de melhor. E tem os nossos cursos online, palestras motivacionais pelo Brasil. Tá tudo no nosso site, iravceni.com. Nosso livro tá lá também. Vai ter o link para a pessoa comprar o livro também. O livro no nosso site, você pode comprar ele fisicamente. E quem é aluno da Academy ganha o e-book. Ótimo. Como bonificação. Inclusive, a gente estava escrevendo um livro aqui um pouco diferente também. Como? Cada pessoa que vem aqui, ao sair, ela deixa registrado uma lei, como se fosse uma lei, ou algo que ela acredita em uma frase que é algo para prosperidade. Né? Então, quando tiver 100 leis, a gente vai lançar o livro do Forjando Resultados. Cada um assina, né? Isso. Eu vou assinar também. Exatamente. Maravilha. Aí você vai assinar e você vai escrever uma das leis ou uma frase. Muito legal. Que... E vai publicar o livro? Aham. Que legal. As 100 leis da Forja, as 100 leis da Forja. Forjando. Exatamente. Que legal. Que as pessoas na prática escreveram. Parabéns pela ideia. Então, assim, antes de você deixar aqui a sua mensagem final para os jovens, eu queria te agradecer em nome de toda a equipe. Obrigado. Cara, pelo carinho. Que domingo incrível. Aprendi muito. Acho que Mas a gente nada mais fez do que bater um papo aqui na sala da tua casa. Exatamente. Uma conversa amigável onde a gente pôde falar sobre valores. E me fez pensar muitas coisas também. Trouxe muitos novos questionamentos pra gente produzir mais coisas, mais conteúdo. Porque eu acho que no final de tudo é o que a gente deixa pras pessoas. Sim, né? sim. No final de vai tudo. Ficar pra toda a eternidade esse vídeo. Exatamente. Pra sempre vai ficar. Então, antes de você deixar aqui a sua última mensagem de hoje, né? Porque eu espero que você volte aqui, você está convidado, inclusive. E eu quero falar do nosso patrocinador, Olha da só, Conex agora Marcas. sim. A Conex Marcas, Rabino, é a empresa que cuida aqui da nossa marca, do Forjando Resultados, do nosso registro de marcas, tá? É para você que está começando a empreender, ou que está começando um canal novo no YouTube, ou que está começando uma marca, você talvez não saiba ainda a importância que é você ter a sua marca resguardada. Porque muito pode acontecer, muitos casos já aconteceram, de empresas muito valiosas perderem a sua titularidade e perderem a sua marca por ter outra pessoa já registrada. Então o pessoal da Conex Marcas tem aí uma assessoria, faz todo o processo para você não se preocupar com nada. E o link deles vai estar aqui embaixo também desse vídeo. E quem vier do Forjando Resultados, quem for do Forjando Resultados, tem um desconto aí para registrar a sua marca e guardar aí a sua marca. Que legal. Rabino, muito obrigado pelo dia de o hoje. quê? Vinícius Antônio. Antônio, que Deus te abençoe nesse projeto. Que você possa inspirar cada vez mais pessoas nesse formato alegre, nesse formato criativo. E que vocês possam trazer o maior número de convidados e que esse podcast não seja mais semanal.
seja diário e não só uma vez por dia, várias vezes por dia. Uau, amém. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre prega aqui dentro, que isso não é obra do Vinícius, eu só fui a ferramenta, eu só fui o vaso que recebeu. Então, a gente, mais do que ninguém, a gente reconhece aí a soberania de Deus para nos permitir fazer isso. É isso aí. Bruno, temos perguntas? Uma pergunta. Sim. A internet a gente deve ir comentando no caminho e você falou que é um megafone, de verdade só que eu acho que é pros dois lados, né? Tanto Claro. pra você dar quanto pra você receber. Sim. E eu queria entender de você como que você lida com a energia, palavras, tudo de negativo que vem com você, com essa exposição na internet. Como que você lida e se é muito pra você isso? Uma vez um sábio estava sentado estudando e um jovem sentou do lado dele e começou a xingar ele. Xingar, e ele continuou estudando. E aí, peraí, não tá prestando atenção no que eu tô falando? E a sua mãe também começou a intensificar os xingamentos. E o sábio continuou estudando e isso não abalou ele emocionalmente. E aí o jovem ficou curioso, mas peraí, como isso não mexe? Eu tô falando coisas muito pesadas, como é que isso não mexe com você? Aí ele falou, vou te dar um exemplo. Se eu tenho um presente, tá aqui na minha mão, e eu te dou esse presente, e você não aceita o presente, com quem fica esse presente? Então é tudo uma questão de você aceitar ou não. Então quanto mais focado você está na sua missão, menos isso vai te afetar. Uma questão de visão. Questão de foco. E hoje quando a gente pergunta sobre prosperidade para a maioria da população, eu creio que é muito vinculado a dinheiro, a riqueza financeira. Hoje para o judeu, o que de fato é a prosperidade? Qual que é o nível de atingir e falar eu sou próspero? A felicidade incondicional, que é fruto do autoconhecimento. O que vier no caminho é ferramenta para você aprimorar, lapidar o caráter e se aproximar cada vez mais da luz infinita. Essa é a verdadeira prosperidade. Tem muitas pessoas que têm só as ferramentas e não sabem para que elas servem e ficam intrigadas por que essas ferramentas que a sociedade tanto almeja não estão proporcionando para elas a satisfação, a alegria. Então, a educação e o conhecimento é a chave para a alegria. Educação e conhecimento. Alguém tem mais alguma coisa? Ele quer perguntar uma coisa. Ô, Renatinho. Eu tinha feito umas perguntas na caixinha. Não Você tem as caixinhas aí? A gente recebeu algumas perguntas lá. Você quer olhar? Opa! Uma delas era qual é o maior mito que as pessoas têm sobre os judeus? Sobre o Que todo judeu é rico, é um deles. Isso é mentira. Adoraria que fosse verdade, mas não é verdade. Eu acho que tem muita coisa que a mídia inventa, tem muita coisa... Quer dizer, se acredita, no decorrer da história, muitos judeus foram mortos e perseguidos por mentiras que foram fabricadas. Né? Uma delas, pensa, a gente come a matzá, né, que é o pão ázimo. Uma mentira foi inventada na época da Inquisição, de que os judeus matavam crianças e com o sangue dessas crianças fabricavam a matzá. Uau. Então são mentiras e discursos e narrativas que foram inventadas ao longo da história que muito sangue foi derramado porque a população abraçou e acreditou. Então isso não só contra o povo judeu, contra as minorias em geral. Isso é muito triste. Show. Mais uma pergunta? Não, acho que já... Show. Então, Rabino, deixa sua mensagem. Se você pudesse, se você agora fosse o último dia, que mensagem você deixaria para as pessoas? Se essa fosse a última mensagem que as pessoas iam ouvir sua, o que você falaria para as pessoas? Olha, uma vez um jardineiro entrou num bar e pediu para usar o telefone. E aí o dono do bar ficou escutando o que ele quer, para quem ele está ligando. E ele ofereceu os seus serviços. Eu sou um jardineiro, vocês precisam de um jardineiro. Ah, não, mas eu sou muito bom no que eu faço, vocês não querem um teste? Não, a gente já está satisfeito com o nosso jardineiro, ele é muito bom, muito competente. Passar bem. Desligou. O jardineiro estava indo embora do bar e o dono do bar ficou com pena dele. Poxa, o menino quer trabalhar, foi ignorado dessa maneira. Ele foi lá, abraçou, ele falou, não fica triste, não fica triste. Não, eu não estou triste. Não, eu sei, mas você foi negado, você foi... Não, eu sou o jardineiro que trabalho naquela casa. Eu mudei um pouco a minha voz, porque eu queria saber o que eles pensam de mim. Então eu estou feliz que eles me negaram serviço. Sinal que eles estão contentes com o meu trabalho.
os elogios, eles são muito benéficos e todo mundo precisa de elogios, mas não dependa da opinião dos outros. Não se deixe levar pelo que os outros falam ou deixam de falar. Se você tem um sonho e você é apaixonado por esse sonho, acredite em si mesmo acima de tudo e potencialize todas as suas energias para você concretizar esse sonho que não será fácil. Mas igual falamos, Kol ha'atchalot kashot. Todos os inícios são difíceis. E se está difícil, é sinal que você está crescendo. E se não está difícil, é sinal que você ainda nem começou. Então a Torá e a Kabbalah, em diversas passagens, escreve Bishvili nivra ha'olam. Todo mundo tem que mentalizar que Bishvili nivra ha'olam, o mundo inteiro foi criado para mim. Sim, para você desenvolver e proporcionar para si mesmo e para os outros o que existe dentro do seu coração de melhor. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Uau. Muito obrigado, Vinícius, Antônio. Antônio, Forjando resultados. Imperdível podcast. Muito obrigado. Gente, até o próximo episódio e eu espero do fundo do meu coração que você seja tão tocado emocionalmente como eu fui aqui, espiritualmente, e que Deus esteja com vocês. Shalom. Até mais.